Abra a tua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 10, versos 3 e 5. Nessa segunda mensagem da série Batalha na Mente, eu quero me aprofundar um pouco no verso que nós iniciamos na semana passada e que norteia essa série de pregações e de mensagens que, quando eu fui fazer eu vi a profundidade do tema e o Espírito Santo me encorajou a continuar a falar sobre este tema. E eu creio que se o Espírito Santo direcionou, é porque existe um propósito poderoso de Deus para este tempo. Amém? 2 Coríntios capítulo 10, dos versos 3 a 5, se você puder anotar, riscar, sinaliza na tua Bíblia, para que depois você possa consultar. E é engraçado esse texto, porque ele inicia com Paulo se defendendo o seu apostolado de mentiras. As pessoas diziam que Paulo era um cara forte para escrever, mas era fraco para pregar. As pessoas criticavam ele. E no capítulo 10 de 2 Coríntios, ele se defende. E no meio da sua defesa, ele escreve essas palavras: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Amém? Já vimos o que é fortaleza semana passada, lugares em que Satanás coloca nossa mente, nosso coração, fortalezas espirituais. Já vimos o que é sofismas, nada mais é do que uma mentira elaborada para parecer uma verdade. E o verso 5 diz: e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Glória a Deus pela sua palavra. Amém? Eu quero te explicar hoje estes versos, este capítulo e estes versículos base da nossa série, porque são muito profundos. Os versos 3 e 4 dizem: porque embora andando na carne, nós não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia. É engraçado Paulo utilizar a palavra milícia. Por que uma milícia? Porque nós estamos em uma guerra. Nós estamos em uma guerra. E sabe, é desconfortável saber disso. É desconfortável saber que nós temos que lutar. Porque muitas vezes nós, na nossa vida cristã, nós só queremos viver. Viver. Estava conversando hoje de manhã com o Wagner. Wagner está aí? Conversando com o Wagner, Wagner. As religiões, o pessoal mais antigo, o pessoal de religião mais tradicional, criou um sistema em que é um rio, eles só navegam. Aquilo ali fica comum, aquilo ali fica normal, né? Eu vou no culto, tal dia, fica normal. E a gente de comunidade tem que se reinventar o tempo todo, tem que fazer babado o tempo todo, tem que estar fazendo conferência o tempo todo, e isso traz vida. Sabe por quê? Porque nós estamos numa guerra, e nós não podemos nos acostumar com coisas sequenciais. Não podemos fazer da nossa fé uma linha de produção. Não podemos fazer da nossa vida espiritual uma linha de produção. Aqui eu coloco isso, aqui eu coloco aquilo, aqui isso, aquilo. Não, querido, nós estamos em uma guerra. Ninguém deu glória a Deus por isso. Sabe por quê? Porque não é legal estar numa guerra. Não é bom.
Mas todos os dias quando você acorda, você tem que batalhar pela sua casa, você tem que batalhar pela sua família, você tem que batalhar pelo teu espírito, você tem que batalhar para continuar no caminho, você tem que batalhar. Toda semana é uma luta ou não é? Ou é só para mim? Toda semana é uma luta, irmão, todo mês é um gigante. E você diz: Deus, por que que isso acontece? Acontece porque você está numa batalha. E você faz parte de uma milícia. Você está alistado em uma milícia, em um exército. E você acha que o exército oposto vai querer a sua vitória? Vai querer que você vença? Vai querer que você fique tranquilo, numa boa, vivendo uma vida cristã de Instagram? A cada conquista que você tem em Deus, você celebra, mas o mal já começa a se articular para contra-atacar. Nós estamos em uma guerra. Sabe por que é importante um país fazer uma declaração de guerra? É importante para tratados internacionais, é importante para que ele receba ajuda internacional, é importante para que o seu povo se arme, é importante para que as pessoas fiquem alerta. Quando um país decreta estado de guerra, é importante que as pessoas se armem e se preparem. Nesta noite eu estou dizendo para você: se coloque em estado de guerra, porque nós estamos numa guerra. Claro que é muito bom ter a vida cristã de uma maneira gostosa, vir na igreja, receber uma palavra de bênção, ir para casa, oh, show de bola, top, louvor, adoração, top. Mas nunca nós devemos deixar de saber que nós estamos enfrentando uma guerra. E guerra mata. Um dos piores efeitos da guerra é que ela mata. Ela pode não te matar fisicamente, e às vezes até mata, mas ela te mata espiritualmente. Não tem nada pior do que um crente morto espiritualmente. É crítico, é chato, tudo está errado, não recebe verdade nenhuma, se fecha para quebrantamento, o Espírito de Deus não acessa mais, Deus não acessa mais. Você já viu um crente desviado cheio de razão, conhece a Bíblia de capa a capa e acha que isso é suficiente? Satanás também conhece, tentou Jesus em Mateus 4, continua sendo Satanás. Crente que foi sucumbido pela guerra, porque não ficou alerta. Nessa noite, eu quero te conscientizar, nós estamos numa guerra. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Veja, essa guerra não é carnal. Essa guerra não é Mateus contra mim, eu contra Mateus. Não é você contra alguém. Essa guerra envolve o mundo espiritual. Aí você diz assim: pastor, mas como que eu vou militar em algo que é espiritual? Como é que eu vou fazer isso, poxa? Aí é que entra a dependência de Deus. Aí que entra a comunhão com Deus. Porque Deus é o teu óculos de visão noturna. Deus é o teu estrategista. Nessa guerra, Deus é que sabe o que você vai encontrar lá na frente. E já te prepara teu íntimo, prepara teu espírito, prepara teu coração para as estratégias. Muitas vezes você vê Satanás circundando a tua casa, circundando os teus filhos. Os filhos tendo pesadelo de noite, falando com alguém que não existe. Aí você é crente, você já entende que existe uma guerra espiritual aí. Você bota o teu joelho de oração e bota para correr todo espírito maligno que queira atingir a tua vida e a tua casa. Mas é guerra. É guerra, nossas armas não são carnais.
Nossas armas estão no Espírito, nós acessamos ela no Espírito. É implícito aqui no texto, é implícito. Quando ele diz nossas armas não são carnais, é porque elas são espirituais. Então, armas espirituais. Muitas vezes nós queremos palavras espirituais, mas não queremos acessar armas espirituais. Sabe por quê? Porque palavras espirituais eu posso liberar para você, mas armas espirituais é você que tem que pegar e defender a tua casa, defender a tua família. Existia um valente, um dos valentes de Davi, chamado Samá. A Bíblia diz que Samá pôs-se no meio de um campo de lentilha, e vieram os inimigos, e Samá matou todos os inimigos que queriam acessar o campo de lentilha, que queriam dominar aquele campo de lentilha. Lentilha nem biblicamente nem é muito, nem tem muito valor. Mas ele sabia que estava numa guerra, que tinha inimigos e que precisava se proteger. Samá se pôs no meio. A Bíblia diz, escute o que o pastor está dizendo. Samá se pôs no meio. Quando o Espírito Santo desceu em Atos 2, ele se pôs no meio. Existe um mistério no meio. Meio fala de núcleo. Meio fala do centro. Meio fala de posicionamento. Meio. Ele se pôs no meio. Porque é no meio, posicionado, que você consegue defender a tua casa. Não é nem muito para a esquerda, nem muito para a direita, nem muito para frente, nem muito para trás. É no meio. Quando você está no meio, você tem controle de tudo que está à sua volta. Deus hoje está te reposicionando para o meio de algumas coisas que você precisa resolver. Existem coisas que estão pendentes, que estão lá e você aqui. Mas Deus hoje está dizendo, eu quero você no meio. Porque o meio é o lugar de autoridade para você guerrear. É no meio do problema. Pastor, eu tenho um problema grande para resolver aí, nem quero resolver. Vai lá e resolve, que é no meio do problema. Tem alguém aí para pedir perdão? Pastor, não quero nem chegar perto. Vai lá, aperta a mão, olha olho no olho e fica no meio do problema e pede o teu perdão. Pastor, eu preciso fazer alguma coisa aí, até na empresa, mas eu estou meio assim de... Irmão, pega e vai no meio. E Deus vai te dar as armas certas para lutar, porque essas armas não são tuas, elas são espirituais. Nós estamos em uma guerra. Esta guerra é espiritual. E aquilo que é espiritual se vence de maneira espiritual. Você vai se colocar no meio de algumas coisas essa semana e vai dizer, aqui quem manda sou eu. Sabe por quê? Que não conseguiram acessar o campo de Samá? Porque ele estava no meio. Quando você se coloca no meio da tua família, no meio da tua casa, você vira coluna, você vira posição, você vira fortaleza. Então, diga que o Senhor me dê força para estar no meio, posicionado para defender, em nome de Jesus. Amém? As nossas armas, elas não são da carne. Não é o que as pessoas usam, não é o que o mundo usa. O mundo tem sua cultura, o mundo tem o seu meio, o mundo tem o seu jeito. Irmãos, acorda, você não é deste mundo. A tua cultura não é deste mundo. Não é a identidade deste mundo que me define. Não é a identidade deste mundo que te define.
o que este mundo quer empurrar para você, fortalezas que eles querem empurrar para você, mentiras que eles acreditam e te inspiram a acreditar em mentiras. Muitas vezes somos inspirados por pessoas não espirituais. Alguém chega, na igreja tem muito disso, alguém chega para você, faz um comentário de um ministério, do pastor, da igreja, sabe? E é muito comum a gente entrar nesses comentários, é muito comum. Eu fui criado na igreja, eu estou com 25 anos, então já vi muita coisa, isso é sofisma. 39 vou fazer agora, 39, vividos dentro da igreja. O que eu já ouvi, irmão, muita coisa. Um dia Deus me fez aprender que se você quer ver o que é verdade e o que é mentira, tem uma coisa, um teste que é inconfundível. Qual é? Ninguém sabe? Diga comigo: frutos. Contra frutos não há argumento. Quando você quer saber quem está falando está com a razão, ou de quem é falado está com a razão, olha o fruto. Que tipo de vida quem está falando vive? Você gostaria de ter a vida de quem está falando? Não gostaria, pastor. Então não aceite o que ela está falando, porque você vai se tornar a mesma coisa. A Bíblia diz que o amigo afia o seu companheiro. Provérbios dizem que o amigo afia o seu companheiro. O que isso quer dizer? Você se torna quem você está perto. Você afia o seu companheiro. Se você ouve coisas maléficas e interioriza, e você vai junto, você se torna igual. A palavra de Deus nos diz que aqueles que adoram imagens se tornam como as imagens. Ou seja, não sentem mais nada, não falam, não ouvem, não têm comunhão com o Espírito, porque a imagem não tem comunhão com o Espírito, não tem nada. Por quê? Porque resolveram buscar coisas sem frutos. Acorda! Cuidado. Cuidado. Amém? Amém? Todo mundo acordado? Bem, posso continuar? Bem. O verso 4 diz assim: e sim, poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Veja, e sim, poderosas, me ajuda a pregar aí, irmão. Poderosas em Deus, ato contínuo de santificação. 2 Coríntios 5,17 diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Amém? A gente gosta de usar esse versículo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Oh, glória a Deus! Mas é aquele que está em ato contínuo. Ato contínuo. Aqui o texto está dizendo: essas armas, elas são espirituais e poderosas em Deus. O poder dessas armas, então, nós aprendemos aqui, encontra-se em Deus. Ele é o supridor do poder dessas armas. E sim, poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Palavra fortaleza aqui no grego, ashuroma, que significa fortalecer. Fortalecer, fortalezas, fortalecer coisas que eu fortaleci em mim. Eu estou lá na fortaleza da amargura, eu estou lá na fortaleza da raiz de amargura, do rancor, porque eu tenho razão, porque lá no ano de 1970 e bolinha, o fulano de tal me deveu, ou me xingou, ou falou mal de mim, e você criou uma fortaleza, você fortaleceu essa narrativa na sua mente, e você acreditou que você deve odiar essa pessoa, e desde então, você carrega ela todos os dias nos seus pensamentos.
E desde então, você se tornou uma vítima de uma fortaleza. Coisas que você fortaleceu dentro de você mesmo, dentro de você mesma. Amém? O que eu estou falando está com sentido para você? Tem sentido? Amém? Se não, eu não continuo. De repente você está falando loucura. Paramos por aqui. Mas o que eu vejo dessa palavra é isso. Nós fortalecemos narrativas dentro de nós, muitas vezes, para nos revoltar. Não, eu me revoltei por causa disso, daquilo. Aí você é revoltado, você está no mundo por causa de narrativas e fortalezas que você criou. Mas o texto está dizendo assim: e nós vamos construir fortalezas. E nós vamos passar uma massa na fortaleza, fortalecer a fortaleza, perfumar a fortaleza, destruir fortalezas. Você foi chamada para destruir coisas que te aprisionam. O Senhor te fez para ser livre. E o texto diz, o 4b, está dizendo, anulando nós. Diga assim, eu. Anulando nós sofismas. Quem anula os sofismas? Nós. Veja, as armas para destruição de fortalezas que você está preso na sua mente, no seu coração, na sua alma, vem de Deus. Amém? Então para você ser liberto tem que ser uma ação direta de Deus. Agora, sofismas, mentiras que parecem verdades, eu tenho que anular. Eu tenho que anular. Diga eu tenho que anular. Quem anula os sofismas somos nós. Quando nós temos uma mente renovada, nós anulamos os sofismas. Tem um texto de Gênesis 4, verso 7, que fala de Deus conversando com Caim. Caim foi levar uma oferenda ao Senhor. O Senhor se agradou da de Abel, não se agradou de Caim. Caim ficou com inveja, começou a andar com uma cara feia pelo jardim, lá, pelo paraíso lá. Aí Deus olha para ele e diz assim, porque ainda era um paraíso, né? Se comparado a hoje, eles não estavam mais no paraíso, mas aquela terra era um paraíso, né? Pensa. Aí Deus olha para ele e diz assim, Caim, por que você está com a cara feia? Por que você está com essa cara de maracujá de gaveta? Ora, se você proceder certo, eu não vou te recompensar? E se você proceder mal, o que acontece? O pecado está na porta. Diga comigo, o pecado está na porta. Veja, Caim está gerando no seu coração uma fortaleza de inveja e deseja agora matar o seu irmão. Deus está te alertando de algumas coisas. Deus vem e alerta Caim e diz para ele, Caim, o que está gerando em ti, o pecado está à porta. O que está sendo gerado no teu coração está atraindo o pecado para uma porta, mas cumpre a você dominar. Deus está falando para Caim. Deus poderia dizer para ele, mas vem aqui que eu vou orar por você e essa porta vai ser fechada. Caim, libera uma palavra, eu vou liberar uma palavra dos céus e essa porta vai ser fechada. Não, Caim, esse sofisma que está criando-se dentro do teu coração, cumpre a você dominar. Porque a você foi dado o poder de anular pensamentos que te levam ao pecado.
O pensamento começa a gerar atitudes, e as atitudes geram pecado, e o pecado gerando seu filho morte, chamado morte. O pecado gera a morte. Quando você peca, você espiritualmente morre. E ele não veio para que você morra, ele veio para dar vida e vida em... Mas quem é que tem vida em abundância? Quem está nele. Quem não está nele? Está como a videira, o galho seco. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se você tira um ramo de uma videira, o que vai acontecer? O ramo fica seco. Para que serve? Serve para jogar no fogo, para queimar como palha. Então nessa noite, existem sofismas, existem pensamentos mentirosos do diabo que estão querendo entrar na tua mente, que vem semanalmente para te atentar, para tirar a tua paz. Quanta mentira, irmão, Satanás está disseminando no nosso meio. E o pior, nós estamos acreditando. João 8:44, Jesus diz para os fariseus: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Mas ele não vai contar uma mentira completa. Ele sempre vai te convencer de que a mentira dele é uma verdade. Deixa eu te dizer, foi feito um estudo, e nesse estudo se concluiu que nós somos bombardeados, em média, por 500 pensamentos não intencionais e intrusivos por dia. Cada pensamento não desejado dura em média 14 segundos. Então, são 2 horas do seu dia em que Satanás te bombardeia com pensamentos intrusivos, ou seja, você não desejou. E pensamentos não intencionais, você não teve a intenção. Você está ali rolando o seu celular no Google, do nada, vem a foto de alguém seminu. Você pensa, você pensou, pensamento não intencional, pensamento intrusivo. Aquilo ali pode levar você ao desejo, e você sai daquela página e vai para uma página onde tem algo mais explícito. Por quê? Porque você caiu num pensamento indesejado. E quando você comete o ato de pornografia, de adultério, o seu cérebro responde com prazer, e o nosso cérebro vai buscar prazer. Então o que ele vai te dizer? Faz de novo, faz de novo, faz de novo. Mas eu conheço um que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Chama-se Espírito Santo, que é aquela voz que você ouve. Você diz: pastor, eu estou em muito pecado, eu não ouço. O Espírito Santo ouve. Quer que eu prove para você como você ouve? Quem aqui foi fazer algo errado sabendo que era errado? Ninguém, irmão. Meu Deus, eu estou pregando para uma igreja santa, do qual eu sou o pecador principal, como diria Paulo. Então só tem eu de pecador aqui, irmão. Quem aqui já foi fazer algo errado sabendo que era errado? Sabe por que você sabia que era errado? Porque o Espírito Santo te alertou. Ele falou contigo. Ele queria te convencer do pecado. Porque o pecado tem juízo. E porque o juízo tem justiça. Porque Deus vai ser obrigado, pela sua palavra, a aplicar a justiça sobre o pecado. Veja, Deus te ama, mas Ele vai ser obrigado a aplicar justiça pelo pecado cometido. Você está entendendo? É quando um filho, você tem 4 filhos, 5 filhos, 10 filhos, Deus abençoe você, que essa prosperidade fique para ti. Você tem 5 filhos,
E o mais peralta começa a dar problema e você diz, tu vai apanhar, porque a gente é longânimo com o filho, é ou não é? Quem ouve de fora, quem vê de fora pensa assim, meu Deus, ele deixa o filho fazer tudo. Não é, porque você é longânimo com o filho, porque você ama, não quer bater. Mas ele continua na prática do pecado. Iniquidade gera iniquidade. E quando Deus olha, continua. Você vai lá e bate. Mas por que você bate? Para os outros 4 saber que tem uma justiça que tem que ser aplicada. Então Deus, o Espírito Santo, Ele nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Por isso que você tem que estar com a voz sensível ao Espírito Santo aqui. Por isso que pessoas firmadas em fortalezas da mente não conseguem mais ouvir o Espírito Santo, porque estão atrás de fortalezas. Não é bem assim, não é assim porque eu aprendi na teologia tal. Não, pega a tua teologia e vai para o raio que parta. Porque pecado continua sendo pecado. Não tem teologia sistemática que tire o pecado da Bíblia, continua sendo pecado. Não tem teologia sistemática intergaláctica que tire o inferno e o diabo da Bíblia. Nós estamos numa guerra. Obrigado, pastora, só tu veio para o culto hoje. Quais são as 500 mentiras por dia que Satanás está contando para você? Feche os seus olhos um pouco, pensa. Quais são as 500 mentiras que ele te conta todo dia? Que você precisa de um trago, que você precisa de uma balada, que você precisa de drogas, que é só um teco, é só uma cheirada, é só. Aí desse só, quando você vê, tem muito só, e você está só, porque você decidiu que era um só. E a sua família se acaba. Tudo aquilo que prejudica a tua família, tua identidade e teu relacionamento com Deus, não é de Deus. Guarda isso. Tudo que prejudica a tua família, a tua identidade, o teu relacionamento com Deus, não é de Deus. Por melhor que possa parecer, pode vir como um bolo de chocolate. Se estraga o teu relacionamento com a tua família, com o teu Deus e com a tua identidade, não é de Deus. Não é. E eu vou morrer dizendo, não é. É importante nós identificarmos as mentiras que vêm até nós. Mas também é importante a gente substituir a verdade. Saber qual é a verdade que vai substituir essa mentira. Está entendendo? A gente identifica a mentira. Mas qual é a verdade que vai substituir essa mentira? João 8,32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos... Conheço a verdade, analiso a verdade, raciocino a verdade, e ela me liberta. Jesus disse para algumas pessoas, vós já estáis limpos, vocês já estão limpos, pela palavra que eu estou lhes dizendo. Pela palavra você pode ser limpo nessa noite. Mas sabe qual é o nosso problema da nossa geração? É que a gente está com falta de pessoas que digam assim, realmente eu estou errado. Todo mundo quer estar certo. Já percebeu isso? Todo mundo quer estar certo. Todo mundo tem uma justificativa para o seu pecado, e às vezes até com versículo bíblico. Efésios 5,18 diz, não vos embriagueis. Não pode se embriagar, mas pode tomar. Pega a corda e vai, querido. Vai tu para o inferno, eu não. Não vem interpretar mal a Bíblia não, irmão. Porque essa parte tu sabe, mas trazeis todos os dias na casa do tesouro, tu esqueceu. Porque a parte que bem você quer, você sabe interpretar. Mas aquilo que pega no teu coração, você diz que não sabe. Não sei, não é. Esse pastor está errado. Está errado é você. Vai tomar vergonha na cara. Vai conhecer a verdade, vai ser liberto pela verdade. Porque a verdade é que liberta. Não vos embriagueis. Até se embriagar pode. Quem te falou isso, cara? Tu tá doida? Olha o resultado que deu para Noé e Cã.
um porrete de vinho, amaldiçoou uma semente inteira, amaldiçoou uma geração inteira. Tu quer isso para a tua vida? O álcool é porta do inferno na tua vida. Álcool é porta de acesso. Tu sabe o que é porta de acesso? O que é porta de acesso, Kelly? A Kelly sabe do outro lado. Sabe o que é porta de acesso? Novela com ritual dentro da sua sala. Série de Netflix com rituais satânicos dentro da tua sala. É porta. Aí a criança vai dormir de noite e não dorme de jeito nenhum, Ah, é insônia. Não é insônia, é demônio. Tem que repreender, irmão. Vai para o teu quarto, vai repreender, porque tem demônio aí, você tem. É uma guerra. Quem acredita aqui que é uma guerra, irmão? Ou eu estou falando sozinho? Ei, você do YouTube, agora a gente está no YouTube para a glória de Deus. Ei, você do YouTube, você acredita que o teu filho está vendo anjinho, conto de fada? É demônio que entrou por acesso. TikTok na mão de criança, Instagram na mão de criança, vendo gente seminua, de criança de 5 anos, vendo gente seminua para calar a boca no canto. Você pensa que Satanás não está usando isso com o teu filho? Você pensa que Satanás está brincando de ser Satanás? Porque você está brincando de ser crente. Nosso adversário quer tirar a nossa liberdade de escolha. Esses dias eu entrei num posto, e o posto tem muitas gôndolas, muita coisa. Posto é uma coisa que tem muita informação. É chocolate para todo lado, é salgadinho. Leva uma criança, leva um imaturo para um posto para ver. Leva o Anthony para ver, ele quer arrastar tudo para casa. Mas quem é maduro sabe escolher o que leva para casa. Quem é maduro sabe que não pode comer isso, não pode comer aquilo, não vou levar isso. Quem é maduro, ninguém chega num buffet e vai comendo tudo que tem no buffet. Pelo menos eu acredito, hein, Mateus? Você seleciona, né, Juninho? Seleciona o que vai comer no buffet, não é assim? Diz que sim. Seleciona. Porque você é maduro, você sabe que não pode comer tudo. Você sabe que tem coisas que você não pode tocar. Principalmente quem já é mais velho, tem uma doença, sabe que não pode. Criança deseja tudo que vê. Maduro sabe escolher o caminho que vai seguir. A escolha é uma das consequências da liberdade. Por isso que Deus nos escolhe. João 15,16. E eu vos escolhi. Não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. A fim de que tudo quanto pedirdes em meu nome, meu Pai vos dê. Porque eu escolhi. O Senhor escolheu. Porque Ele é o Pai da liberdade. Agora, quem não tem liberdade, escolhe o que o mundo dá. Você pode até escolher isso que você escolheu e achar que isso é liberdade. Mas quando a areia movediça do pecado começar a tragar você, então você vai ver que o pecado não te dá liberdade. O pecado te prende. É só uma vez. Depois é só 2 vezes. Depois é só 3 vezes, depois é só 4 vezes, e depois é para a vida inteira. E se o pecado te desse liberdade, você já teria deixado a pornografia, você já poderia ter deixado o álcool, você já era para ter deixado a droga. Mas por que você não deixa? Porque o pecado não te dá liberdade. Porque senão era só apertar o botão e dizer, eu quero sair. Mas você não consegue mais sair. Por quê? Porque existem fortalezas, batalhas em sua mente, que estão te levando você para prisões. Então o pecado te leva para uma fortaleza da mente, que te convence a viver de migalhas.
Ele fica falando de mentira. Deus não ama você, você não tem capacidade para isso. Entenda, a mente renovada em Cristo anula sofismas. Na tela, latino. A mente renovada em Cristo anula. Diga comigo, anula. Anular é o quê? Anular é tornar sem efeito. Diga comigo, anular é tornar sem efeito. Então a mentira está ali, o sofisma está ali, mas não tem mais efeito. Isso chama-se cura. Amém? Pastor, eu estou curado, por quê? Porque aquele sofisma não me pega mais. Quando eles vêm do encontro, a maioria vem do encontro e uma mudança é feita na sua vida. Por quê? Porque o sofisma não os atinge mais, porque eles estão guardados pelo poder do Senhor. Eu acho lindo quando o autor de Hebreus, ele diz em Hebreus 11, 33 e 34, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram cumprimento de promessas, fecharam bocas de leões e apagaram o poder do fogo. Olha que profundo isso. Ananias, Misael, Azarias estavam no meio do fogo, mas não sentiram o poder do fogo. O fogo está ali, mas eles apagaram o efeito do fogo sobre eles. O pecado está ali, o sofisma está ali, a fortaleza está ali, mas você anula o sofisma, anula o poder de ele te controlar. Verso 5 de 2 Coríntios, e eu termino aqui. E toda altivez que se levanta, olha lá, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. É engraçado esse levando a obediência todo pensamento cativo a Cristo. Imagine você, eu vou usar uma ilustração para a gente poder interiorizar essa verdade. Imagina você que tem um traficante, um grande traficante aqui terrível, nas ações dele, na força dele, é uma pessoa de morte, de vingança, de tortura, e de repente ele encontra um crente. O crente evangeliza ele é tocado pela palavra, e agora esse traficante, os pensamentos dele de morte, de tortura, de destruição, começam a ser usados para o propósito de Deus. Entende? Isso é levar o pensamento cativo a Cristo. Foi exatamente isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Saulo de Tarso procurava matar. O texto de Atos capítulo 9, verso 1 diz que ele respirava. Ele saiu bufando de raiva dos crentes. Ele respirava ameaças. Ele respirava, sabe o que é isso? É que tinha vida. Respiração quer falar de vida. A respiração dele era ofegante pela vingança. Ele queria muito matar cristãos. E ele vai. Até tem uma musiquinha que o Anthony ouve. Lá se vai Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos, uma luz clareou. Lá se vai pelo caminho. Mas esse homem foi apreendido pelo Senhor no meio do caminho. O Senhor apreendeu ele, levou ele para frente de batalha do Evangelho. E ele se tornou como um pensamento cativo, que agora trabalha a favor do reino de Deus e não mais contra. Então isso é levar cativo os teus pensamentos, os teus dons. Quem você é, o Senhor quer levar cativo para a frente de batalha do Evangelho, levando todo pensamento cativo à obediência de Cristo. É entender
que aquilo que estava trabalhando em mim para minar minha identidade, minha confiança em Deus, minar minha fé, e agora aquilo que está trabalhando contra mim, está trabalhando para mim. Aquilo que trabalhava contra mim, agora trabalha para mim. Está entendendo? Aumentando a minha fé, aumentando minha confiança em Deus, aumentando a minha autoestima, aumentando o meu propósito. Aquilo que eu tinha de frustração agora se redunda, se volta em fé para alcançar as promessas de Deus. Os pensamentos agora são utilizados para o meu bem-estar e não contra mim. Não mais destrutivos, porque você mudou. Semana que vem eu quero falar, semana que vem, talvez eu não fale porque nós teremos um convidado, se confirmar. Mas na outra semana em que eu falar desse assunto, eu quero falar com você sobre rastros mentais que você deixa pelos seus pensamentos e como isso pode te prejudicar.